depois a gente vai tentar de alguma forma juntar as duas funções, a G e a F, para então aplicar a regra da cadeia e chegar na resposta. Então nós já temos os nossos passos aqui. Fazer a derivada de F, fazer o gradiente de G, juntar o gradiente de G e a derivada de F, fazer a regra da cadeia para conseguir isso. Ok, então vamos lá. Essa conta aqui é um pouco longa. Então, primeira coisa, derivar F, né? Mas isso é sempre assim? Não, não existe sempre na matemática, né? Qualquer lógica, qualquer pergunta diferente que ela faça, ou parâmetro diferente que ela te dá, você vai ter que se adaptar, né? Aqui eu sei que o caminho para resolver essa conta é isso, né? Mas numa outra conta poderia ser qualquer outra coisa diferente. Agora, se você tiver a mesma situação, só trocando valores aqui, né? Daí sim, você pode dizer que é a mesma coisa. Só vai trocar os valores. Muito Ok. bem. Então, por que é que escolheu ir fazer assim? Oi? Então, por que é que vamos fazer assim? Ou seja, Porque porque é o é... jeito de resolver. Não tô entendendo a tua dúvida. Ah, ok, pronto. Ou seja, o que eu estou a perguntar é: estão a perguntar para usar a chain rule, a regra da cadeia, para resolver essa. Sim, Para... nós vamos fazer a chain rule, só que lá no fim, primeiro a gente precisa das derivadas. Sim, claro que sim, claro que sim. Isso para Ah, depois utilizar a chain rule, ok? sim, Por ok. exemplo, aqui eu vou fazer uma derivada que é simplesmente são derivadas que tu tiras da tabela, né? Então, por exemplo, a derivada, quando eu faço a derivada de uma função vetorial, eu vou fazer a derivada de cada um dos termos separadamente. Por exemplo, quem que é a derivada do cosseno é o seno, e quem que é a derivada do t ao quadrado, 2t. Nós vamos usar isso depois na chain rule. Ok. Agora a segunda parte. Vou trocar aqui. Agora eu vou fazer o gradiente do G. Bem, o que que é gradiente, né? Gradiente é você pegar a sua função, derivar ela parcialmente. Vocês sabem derivar parcialmente, né? É só, eu não sei se vocês sabem, mas já dizendo, é considerar tudo que não está sendo derivado como uma constante. Por exemplo, aqui. Ah, ok. Aqui nós estamos a derivar em x. Nós vamos pegar a g e vamos derivar em x. A g está aqui, né? Então, tudo que não for x vai ser considerado constante, incluindo o y, que é uma variável, né? Ok. Então, por exemplo, no caso aqui, como é que vai ficar a derivada considerando só x como variável? 2x mais y. Mais Y. Isso, a derivada em x é isso. Agora, em y vai ser só x. Porque, vamos dizer assim, você derivou o y, ficou a constante ali, né? Que é o x. Ok? Sim. Então, acho que é isso. Acho que está entendido, né? Muito bem. Então, nós já temos a derivada f', nós já temos a gradiente de g, e agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos escrever, como eu havia dito, né? As duas coisas juntas. Gradiente de g em termos de f de t. Em outras palavras, no lugar do x, eu vou colocar esse cara. E no lugar Do do Y. y, vou Menos. colocar aquele outro. Vou colocar o t quadrado. Ok? Ok, sim. Então, eu vou conseguir escrever o gradiente de g, vamos dizer assim, de uma forma parametrizada. Ok? Porque vai ficar em termos do parâmetro t. Não tão exatamente em termos do parâmetro t, mas em termos de f de t, né? Pronto. Então, eu consegui escrever o gradiente de g em termos de f de t, daquilo que depende de f de t. E agora, eu vou fazer a chain rule aqui, finalmente. Uma vez que eu tenho a derivada de uma função composta, eu posso dizer que isso aqui é
uma das funções. Bem, já que eu estou a derivar aqui o G, derivada do G, e eu já tenho o gradiente, em termos justamente do que o problema pede. Então eu posso dizer que vai ser simplesmente o gradiente de G, produto escalar, com o f' de t. Ok? Isso. Isso aqui é a chain rule. Porque o que é a regra da cadeia? É você fazer derivadas multiplicadas, né? Chain vem de encadeamento. Então você está encadeando, colocando uma derivada do lado da outra para assim simplificar a tua resposta e chegar na derivada que você quer. Lá em análise 1, nós fazemos muito isso, né? A gente já pega a ideia mais direta e faz. Então, tá aí. Sempre, esse aqui eu posso dizer sempre, né? Você me perguntou, sempre é desse jeito? Nesse caso, sempre é desse jeito. Sempre que tu tiveres uma função composta, tu podes fazer assim. Ok, Vamos, da cadeia, fazer o gradiente do isso. primeiro com sim. Nem sempre você vai ter dados suficientes para fazer o. Eu não posso te garantir, pelo menos, que você vai ter dados suficientes para fazer o gradiente de G ou a derivada de F. Também não garanto que ele vai usar exatamente essas letras ou algo assim, né? Mas, se você tem essas informações, você pode fazer isso. Tá bom? Ok. Então, aqui nós temos, estamos E depois, fazendo. depois no final, a chain rule, ou seja, o último passo é sempre assim, ou seja, é sempre o resultado de uma multiplicar para outra. Exatamente. Ok. Só temos que tomar cuidado aqui que nós temos dois vetores, né? Então, essa multiplicação é uma multiplicação escalar, né? Produto escalar. Uhum. Então, vai ficar do nosso primeiro ali, este termo. E o outro, nós já fizemos aqui em cima. Agora é só fazer o produto escalar. Esse com esse com esse. Isso vai ficar. Do primeiro vai ficar menos 2 cosseno de t, seno de t, mais t ao quadrado. Ou melhor, menos t ao quadrado seno de t. E agora o último vai ficar mais. Para isso aqui. Mais 2t cosseno de t. Ok? Então tá aí. Encontramos o que o problema pedia. A regra da cadeia que nos desse essa resposta aqui, né? Então tá aí. Um pouco de passo a passo, mas foi. Ok? Alguma dúvida aqui? Vamos recapitular. Tínhamos essa função, fizemos a derivada dela porque seria importante na chain rule. A gente sabe que derivadas se multiplicam, precisamos delas. Então fizemos a derivada. Depois fizemos o gradiente, uma vez que a g era uma função escalar, e nós íamos ter que derivar, transformar em vetor, a f já era um vetor. Nós estávamos indo para R2, então a gente estava tudo muito claro, né? Que a gente teria que transformar a g num vetor, derivando é só fazer o gradiente. E daí fizemos isso, transformamos a g pegamos a sua derivada vetorial, que é o gradiente, transformamos isso em termos de t, usando a f de t, e depois fizemos o produto escalar entre isto e a derivada do f'. Então obtemos uma função aqui dependente de t, dessa vez uma função, não um vetor. Ok? Então, assim, não são contas difíceis, definitivamente não, mas é difícil saber o que fazer numa situação dessa, né? São muitas possibilidades. Então, algumas coisas são decoradas mesmo. Se aparecer um problema como esse, vocês têm que lembrar desta lógica, tá bom? Então, vou pegar o próximo aqui. Aqui apareceu um problema parecido. Chain rule, de novo funções compostas dentro.
Vocês nem tentaram fazer essa lista ainda, né? Ainda não. É sempre bom vir para a explicação com algumas tentativas, porque senão acaba virando um vídeo do YouTube, né? Eu só fazendo e vocês só assistindo e depois esquecendo de tudo. Agora, se vocês tentarem fazer antes da explicação, me trouxerem dúvidas do tipo, professor, fiz até aqui, essa parte eu não consegui, daí com certeza vocês vão aprender melhor, tá? Ok. Muito bem. Então, use chain rule to compute, aquelas coisas ali. Então, uma vez que nós já sabemos que a regra da cadeia envolve multiplicação de derivadas, vamos fazer essas coisas. Muito bem. Vamos fazer essas derivadas. O enunciado nos cita a função f que depende de u e v. Muito bem. Eu vou fazer então a derivada parcial de f em termos de u e em termos de v. Perceba, a função f ela é um vetor, né? Ela é uma função no R2. Então, quando eu fizer, por exemplo, a, a del f del u, eu vou obter um vetor como resposta, porque a função f depende de duas coordenadas. Então, eu vou ter o que seria vamos dizer assim, a derivada do primeiro termo, que é o v, derivando em termos de u, e a derivada do segundo termo, que é o eu, derivando em termos de u. Ok? Só peguei os termos ali e vou derivar em termos de u. Depois eu vou ter que fazer uma outra derivada em termos de v, né? Claro. Então vai ser tipo um gradiente. Então, bem, qual que vai ser a derivada aqui, do primeiro termo? Sabem me dizer? Do V. Quando tiverem Então a resposta, será V? só v, exatamente. O u é a nossa O A variável. vai ser 1, né? Isso, derive o da Derivada. 1, vai ficar 1 vezes v, v, exatamente. E a outra? Passa para baixo. Então vai ficar. É um sobre o U. Não. E na u. Aqui, ó. Aí vocês estão a me dizer que a derivada vai ser quem? Passa para Já não me recordo. Tenho que Bem, saber. então eu acho que a gente deveria, na realidade, rever derivadas, tá? Porque a derivada do E na U é uma das derivadas mais básicas lá do primeiro curso de análise. Se não tiver com essas derivadas muito bem dominadas, fica difícil fazer qualquer outra coisa. A derivada do E na U é o próprio E na U. Yeah. Então, feito. Agora, vamos lá. Nós fizemos a primeira parte aqui, que era basicamente pegar as derivadas parciais. E agora a segunda parte vai ser encontrar o gradiente de G. De novo, mesmo problema. Bem, isso aí vocês podem me dizer, então, quem é o gradiente de G. G está aqui, nós vamos fazer o gradiente de G. E Ou não precisamos seja, de fazer a derivada para o V. para passar de x, y para o v, não, por enquanto não. Nós fazemos isso no terceiro passo. Ok. Por enquanto é só fazer as derivadas, bem, como é um gradiente, né, em termos de x e de y, certo? Então, quando vocês tiverem aí o gradiente de G, é só me falar. Se errar, não tem problema. O importante é tentar.
Eu pus edu e depois pus send de. Não tem U aqui. Nós estamos a falar da G. Daqui. É só x e y. Então uma derivada vai ser em x e outra em y, certo? Sim. Não é cosseno de x. Y vezes o cosseno de x, porque o y é uma constante. Então Exato, ele fica ali. Fica lá. E o próximo? Vai ser só seno de x? Vai ser só o seno de x, exatamente. Muito bem. Então está aí. Agora vamos para o próximo passo. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o gradiente de G, isso que vocês acabaram de fazer aqui, em termos de U e V. Veja que nós estamos a fazer praticamente os mesmos passos da conta anterior. Uhum. Então, vamos lembrar que no caso do F, né, o F de U e V, fica o V e EU. Então, nós vamos escrever aqui o gradiente de G em termos da F de UV. O que vai fazer o nosso gradiente ficar assim, ó. O gradiente de G em termos de UV, que é o nosso primeiro termo, e E na U, que é o nosso segundo termo, da função F de UV. Uhum. Agora eu vou escrever o gradiente, ou seja, essa coisa que a gente acabou de obter aqui em termos destes valores. Então, no caso, o Y é o E na U e o X é o V, certo? Certo. Então, nós vamos ficar com E na U no lugar do Y, cosseno de UV, porque era cosseno de X, e o X é o V, e depois seno de UV. Esse é o passo, entenderam? Uhum. Muito bem. Passo a passo aqui. Agora, o que a gente acabou de fazer? Escrevemos o gradiente de G em termos da F, que por sua vez depende de U e V. Então, o gradiente de G está escrito em termos de UV, de certa forma. Agora, Podia o que repetir, nós... se faz favor. Eu perdi-me aqui. Se pudesse repetir essa última parte. Peguei onde era o X e coloquei isso, e onde era o Y, coloquei aquilo lá. Ok. Vai aparecer isso aqui. Ok. Ok? Uhum. Muito bem. Agora, nós vamos para o próximo passo, que é de novo escrever a função composta. Entendendo esse princípio da regra da cadeia, né? Então, nós temos uma vez que, diferente do problema anterior, que dependia só de um parâmetro, aqui depende de dois, nós vamos ter que escrever dois termos. É até o que o problema pede, na verdade. Ele pede dois termos, né? Olha só. Esse e esse. Ele pede as derivadas aqui pela regra da cadeia, tanto em termos de U quanto em termos de V. Então, nós vamos escrever aqui em termos de U no momento. Muito bem. Quem que é isso aqui? De acordo com a regra da cadeia, vai ser a multiplicação de derivadas. Quais derivadas? Disso aqui. Vezes quem? Se eu estou a derivar em U, né, se eu quero a derivada em U, estou usando a regra da cadeia para conseguir isso, eu vou multiplicar aqui por del F, del U. Ok? Então eu tenho todos esses termos, é só fazer a multiplicação agora. E, obviamente, quando eu quiser para V,
Vai ser só alterar para ver. Só alterar para V, pegar os termos referentes a V. Muito bem. Então, nós temos tudo isso aqui, né? Portanto, vocês têm uma missão: encontrar o valor destes termos aqui, disso e disso. Portanto, tudo que vocês precisam está aqui. Mais especificamente, deixa eu só pintar aqui para ficar melhor. Porque eu preciso usar um highlighter melhor aqui. Bem, o que vocês precisam está aqui e aqui para resolver essas duas coisas. Então, quando vocês fizerem essa conta, me mandem a foto, tá bom? Aí eu Ok. vejo se está certo ou não. A princípio é só isso. Tentem escrever da forma mais simplificada possível, porque os professores costumam gostar disso na faculdade. Uhum.
O DFDV está onde? Está mais em cima ou não? Não, isso fez. Del F, del V é este termo aqui. Opa. É, Não, ainda não tínhamos feito. é verdade, é verdade. Não fizemos del F, del V. Tá aí uma missão boa para vocês fazerem, né? Muito bem observado e corrigido. Fazer o del F, del V. É a mesma coisa que foi feita aqui, só que em vez de U, fazer para o V, certo? Sim. Ou sendo assim, era Eu pegar tenho só uma este termo dúvida. e derivar em V. Eu tenho só uma dúvida em relação ao EDU. Se Diga, estamos a derivar em V, fica V como? de U Fica é EDU zero. na mesma. Fica zero? Ele é zero porque ele é uma constante. Se Ok, ele não depender de V, ele é uma constante. Acabou, entendeu? ok, Isso. ok. Para derivar o V em ordem a V, temos que fazer a regra da multiplicação, né? Não, eu não precisei fazer isso para derivar o U, certo? Sim. Por exemplo, aqui, eu não fiz isso. Eu simplesmente olhei para UV e pensei, estou a derivar em U. Quando eu derivo U dá 1 vezes V dá V. Então é a Vai mesma ser a lógica. mesma coisa agora. Pois, ok. Agora quem que vai sobrar? Vai sobrar outra letra, certo? Sim, sim, sim. Eu Exatamente. fiz assim, era só para confirmar. Certo, certíssimo.
Recebi umas fotos aqui, vamos ver. Vocês têm que me avisar, que às vezes eu não recebo a notificação, tem que ficar verificando o WhatsApp. Ahn, bem, tem um arquivo aqui, vamos ver. Então vocês pegaram o gradiente, escrito nos termos que eu fiz. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim. Fizeram o produto escalar. Fez o produto escalar, né? Estou a falar de uma pessoa só. Aqui é a mesma coisa. E vocês usaram a resposta que eu tinha feito. Zero. A derivada de E na U em V é zero, porque o E na U é uma constante. Ah, mas é uma letra, não importa. Não é V, é constante. Se tu tá a fazer uma derivada parcial e você olha outra letra, esquece, é constante. Tem V aqui no E na U? Não, então isso aqui é uma constante. Derivada de constante é zero, então aqui é zero. Então esse último termo seria todo zero. Entendido? Uhum. Então Pois tá sim, bom. claro. Vamos ver aqui. Eu havia dito, hein? Até me perguntaram isso e eu falei. Ahn, aqui me parece ter acontecido o mesmo erro. Pô, mas vocês perguntam e colocam o errado? Eu respondi certo, eu lembro de ter dito certo. Pô. Falei que dava zero a derivada. E aqui colocaram errado de novo. Não, Então, eu ali beleza. mudei no de V, pus zero. Pus errado, mas É? depois Ah, tá perguntei. aqui embaixo, é Exato, verdade. exato. É verdade, é verdade. Eu não tava vendo, eu pensei que tinha acabado aqui. Não, não, não. Pois pronto. Então é isso. Apesar de que eu não entendi esse U sozinho aqui. Porque aqui não era só U, né? Ah, pois sim. Não, eu acho que está noutra foto ou não. Tu depois juntaste Sim, É, tudo. eu tem depois outra mandei foto, outra é foto só verdade. com o resultado, mas sim, de qualquer maneira não fazia sentido. É. Bem, isso aqui não serve como resposta certa porque você está a falar de um vetor, de algo que tem dois termos. Isso aqui você está me mostrando um termo só. Então tenho que pôr o zero ao lado também. Vírgula zero para indicar que tu Ah, estás a falar de uma coisa de duas dimensões, exatamente. ok, ok. Vamos ver a próxima. Ok, sim. Let G be a real function defined in R2 of class. Nossa. Also consider the function Bem, vamos dizer assim. É um problema que vai envolver de novo esses conceitos de derivadas parciais e de gradiente e todas essas coisas, ok? Então, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só arrumar minha caneta aqui, por algum motivo ela mudou. Marker. Pronto. Não, não é um marker que eu quero. Isso aqui é muito feio. Desculpa, preciso arrumar essas coisas que eu troquei de computador e daí sabe como é, né? A gente tem que ficar alterando essas coisas todas aí. Pronto, agora ficou legal. Então vamos lá, a gente tem que fazer essas derivadas parciais em x e em y. Daí vocês podem estar pensando, ah, isso é muito fácil. Bem, nem tanto, né? Por quê? Porque nós temos uma função no meio da f. Nós temos essa g aqui. E não é assim, ah, vou lá derivar e pronto, né? Eu não sei quem é a g. Eu sei que a g depende desses programas anteriores. Nós fizemos depender de x e de y neste último, ou de u e de v. Nós fizemos depender de t no outro. E assim foi, né? Então, aqui já está acontecendo ao contrário. Ele está dizendo para a gente que depende. E a gente tem que ver como é que funciona. Muito bem. O que que nós vamos fazer aqui? De novo, aplicar a regra da cadeia. Então, nós vamos reescrever o nossa f da seguinte forma. Eu vou dizer que a minha f é o xy, que já está a aparecer ali, de um g de u e v. Ok?
Quem é U e quem é V? U é simplesmente o E na x menos y, e o V é igual a x ao quadrado mais 2y. Ok? Então, agora, usando a regra da cadeia, a gente pode encontrar quem é o del F del x. Por exemplo, del F del x pela regra da cadeia é o da derivada de quem? De xy, que é o, bem, que é o termo ali, né? Xy, derivada xy, em termos de x, já que nós estamos derivando em x, esse aqui sai direto, né? Essa derivada sai direto. Estou derivando em x, isso aqui sai direto. Já está em termos de x. Então, sim. Uhum. Para o outro ali vai ficar como? Pela regra da cadeia vai ficar assim, ó. Del G, del U, del G, del U, del X, mais del G, del V, del V, del X. Ok? Então, bem, nós temos que resolver esta conta, né? Temos que descobrir quem é o del G, quem é o del G, del U, del X, esse tipo de coisa, mas está tudo aqui já, né? Não tem muito o que ficar pensando. Então, por exemplo, vou fazer separadamente aqui cada um deles para ficar bonitinho. Isso aqui é claramente, bem, isso aqui é o quê? Qual é a resposta dessa derivadinha aqui? Derivada Vai de ser do y. y, exatamente. Muito bem. Agora, vamos pensar aqui. Veja, eu não sei quem é G, então eu não posso fazer isso. Não sei quem é G. Então eu não posso fazer uma derivada se eu não sei do que é a função. Mas não tem problema. É, desculpe. Então, eu vou fazer o próximo. O próximo eu posso encontrar quem é, porque eu sei quem é U em termos de X. Aqui está o U. E aí, vocês sabem derivar isto em termos de X? Então, há de ser. Ficar é de x na mesma ou não? Não, não necessariamente. Bem, perceba que além do X existe outra coisa em cima, né? Uma subtração. Subtração com Y, exatamente. Bem, de modo geral, a gente tem que tomar muito cuidado quando tem coisas juntas assim, no E, em cima do E, né? Uhum. Por quê? Porque o E é uma derivada que aparece muito e nós meio que fazemos de cabeça essas derivadas. De modo geral, a derivada do E na X é o E na X, a gente fala, né? Ou seja, mantém a mesma coisa. Porém, quando é simplesmente X. Quando você está derivando em X e ali em cima só tem X. Agora, quando tem outra coisa, a gente tem que deixar bem claro, né? Eu mandei para vocês uma tabela de derivadas agora e vou mostrar aqui essa mesma tabela. E quero mostrar para vocês uma coisa. Tá aqui o E na U. E aqui ele mostra a derivada, né? Veja, quem é U, né? O enunciado cita U e V, né? Que são as funções que aparecem aqui, são derivadas de X. Ou seja, são funções deriváveis de X. São funções que dependem de X. Por exemplo, o U pode ser X ao quadrado, ou pode ser X menos algum número, como é o nosso caso aqui, ou pode ser X ao raiz de X mais 30. Sei lá, qualquer coisa que dependa de X. Sim. Daí ele está dizendo que a derivada do E na U, sendo a derivada em X, né? Essa linhazinha significa a derivada em X. A derivada em X de E na U é o seguinte, é o próprio E na U, então de fato repete, Sim. só que você tem que multiplicar pela derivada de quem está em cima. Tá em cima, Ou sim. seja, a derivada de U em termos de X, percebe? Uhum. Derivada de U em termos de X. Então, quando a gente olha isso, no nosso caso, a gente pensa, vou ter que repetir, né? Então, eu repito já, E na X menos Y. E penso, quem que é a derivada de X menos Y em termos de X? A derivada de X é 1 e a derivada de Y é 0.
então vai ficar próprio 1 aqui, ou seja, não muda nada. Nesse caso em especial não mudou nada, beleza? Mas poderia ter mudado. Poderia ter dado um -1 ali, ou um número. Se tivesse um 2 aqui, teria 2 aqui também, ok? Aham. No caso do y, como tem um sinal de menos, vai sobrar esse sinal de menos. Mas por enquanto só estamos a fazer em x. Então, tá bom. Tá aí o del u, del x. Agora vamos fazer o del v, del x. 2x. Então, quem que é a derivada aqui em termos de x? 2. 2x, aliás, Não pode mais ter dúvida nesse tipo de derivada, tá? Derivada do polinômio é a primeira derivada que a gente aprende em análise 1. A gente aprende ela lá no secundário também. Então, vão ter muita dificuldade de continuar nos assuntos se não souber essas derivadas mais básicas. Eu recomendaria que na nossa próxima explicação, até mesmo já que vocês pretendem pegar um pacote de aulas, a gente fizesse uma aula só para relembrar essas derivadas mais básicas. Acho que uma aula é suficiente para isso, tá? Uhum. E regras básicas também, coisas assim, para que vocês façam com segurança essas contas. Então, aí. Muito bem, então fizemos. Aí feito. Então agora a gente consegue reescrever isto aqui. Pelo menos uma parte disto, né? A parte que é possível. Então, primeiro termo a gente já sabe que vai dar y. Esse termo do meio aqui, eu não sei quem é o del g del u, mas não tem problema. Vai ficar aí na x menos y. E o outro aqui, vocês falaram que deu 2x. Foi o que deu para fazer nesse primeiro momento. E agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa para o y. Então eu fiz para o x, né? Encontrei as derivadas aqui para o x e agora vocês vão fazer para o y, tá bom? O que vocês precisam está aí. Então, o que eu fiz, né? Olha só. Eu comecei com isso aqui, perceba. Uhum. Eu fiz com x. Então, nesse primeiro momento, a única coisa que vocês vão ter que fazer é trocar a letra x por y. Então, fazer as derivadas, tá? Aham. Perfeito. Então, não tem muito segredo. A lógica é essa. Agora é só fazer quando tiverem as continhas, me enviem elas no WhatsApp e a gente pode tentar terminar essa conta. Ok? Yes. Não tenham pressa, façam para acertar, não para fazer rápido.
Tenho uma dúvida. Aqui quando faço a derivada de, de U sobre Y, ou seja, fica o E de X menos Y em derivada. O facto do Y estar negativo vai influenciar alguma coisa? Porque pela mesma lógica vai ficar igual, ou seja, é de X menos Y. Mas o sinal de menos afeta alguma coisa o resultado? Sim, eu falei. Eu fiz questão de falar. Já não Acho me que lembrava. vocês já viram Procurando Nemo? Vocês têm a memória daquele peixe lá, a peixinha azul. Eu falei que o fato de ter o sinal de menos ali no Y causaria aquele sinal negativo na frente, né? Da mesma forma que quando a gente derivou o X, eu mostrei que apareceu um multiplicando, isso acaba Uhum. não mudando nada. Agora vai ficar Quando a menos gente um. menos um, exatamente. Então, na prática, vai ficar um sinal de menos na frente, certo? Ok, ok. Perfeito. Lourenço, vou-te mandar a foto. Sim, eu também vou mandar agora. Ok. Vamos dar uma olhadinha. Se o que está feito até agora está bom. Ah, sim. Sim, o que acabou a sobrar foi só esses termos. Apesar que. Sim, é isso mesmo. Entendi o que era aquele dois. Nesse tá certo. E neste aqui também. Muito bom, muito bom. Conseguiram fazer as derivadas certas agora. Muito bom. Então tá bom, infelizmente por hoje é isso, né? O que eu vou tentar fazer para ajudar aqui é. Eu já estava fazendo isso enquanto vocês resolviam o problema. Estava escrevendo em PDF essa solução aqui. Uhum. E daí nós podemos tentar conversar sobre isso num outro momento, tá bom? Vou enviar esse PDF para vocês lá
Obrigado. na nossa conversa, tá bom? Com a solução do resto dessa conta. Então Nós tá bom. também vamos continuar a resolver a ficha para trazer mais dúvidas. Tentem fazer, né? E daí quando qualquer coisa Sim, é só. Então tá bom. Então, até. Tchau, tchau, até. exato. Até à Depois próxima. envia para nós podemos comprar já. Assim, eu vou enviar os meus horários.